Existe algum critério, algum filtro para que a gente. Existe algum filtro para que eu consiga saber se uma pessoa ela é crente de verdade, ela é cristã de verdade? Sim, é, existem várias maneiras. A primeira é você ver o que sai da boca dessa pessoa. Certo. Todas as palavras que saem da boca dessa pessoa. Porque a pessoa só vai transmitir aquilo que ela atrai. Uhum. Então, se ela tem palavras de bondade, significa que ela atrai bondade. Mas se ela tem palavras de negatividade, significa que o negativo sempre está dentro dela. Então, nós vamos conseguir ver se a pessoa tem esses atributos, se ela tem intimidade com a palavra, se ela tem uma vida de oração, se ela vive mesmo diante do altar da mesma maneira que ela fala. Porque viver diante do altar não é viver atrás de likes. Viver diante do altar é viver atrás do reconhecimento de Deus. Uau. Porque da mesma maneira que um homem pode lhe levantar, o homem também pode lhe abater. Mas quando Deus decide fazer, Não tem que. não tem. Não existe. Quando Deus que tá na frente, quando Deus tá no controle, não adianta o homem tentar impedir. E desses pontos a gente pode dizer também que porque hoje em dia a gente vê nas igrejas muitas brigas, gente falando de gente, crente falando de crente. A falta de comunhão, ela é nítida hoje na igreja. E a gente pode dizer que justamente essa falta de comunhão, ela também é um sinal de que esse cristão ele tá meio esquisito, meio falsificado. Yang, quer saber se a pessoa é crente de verdade? Veja o nível de comunhão que ela tem com o irmão. Porque Uau. onde já se viu isso? Entrar na mesma igreja e não olhar na cara do outro. Cantar do mesmo louvor e não pegar na mão de quem cantou. Comer da mesma palavra e falar que não vai com a cara de quem pregou. Eu não consigo acreditar que essa pessoa tem comunhão ou, ou pode transmitir Jesus. Sim. Porque eu tenho um tempo de crente e esse tempo me fez entender que reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera, não subsiste. A partir do momento em que os nossos pregadores, os nossos ministros, os nossos irmãos em Cristo voltarem a pregar o Salmo 133 dentro das nossas igrejas, ninguém vai conseguir segurar a igreja do Senhor. Porque, às vezes, o próprio crente paralisa a bênção de outro crente. O próprio irmão paralisa a bênção de outro irmão. Então, a nossa igreja precisa de mais união. Porque é uma velha conhecida frase de muitos: esteja bem, mas não esteja melhor do que eu. Existem muitas My pessoas, God. existem muitas pessoas que até falam que querem ver o seu sucesso, mas na verdade estão torcendo pela sua derrota. Pra você nunca estar melhor do que elas. A pessoa até quer te ver bem, mas se você passar o nível dela, ela vai fazer de tudo para fazer você regredir. Então, vai ter. Tem bênção para todo mundo, mas eu aprendi uma coisa: a bênção só vai chegar na minha vida quando eu começar a me alegrar com a bênção do meu irmão. A vitória só vai chegar na minha vida quando eu começar a adorar a Cristo pela vitória da vida do meu irmão primeiro. Porque é uma guerra, Yang, é uma luta de que, tipo, não, por que que ele chegou primeiro e recebeu, chegou depois e recebeu a bênção primeiro? Eu tô aqui buscando faz tempo, só que nunca foi sobre velocidade, e sim sobre a linha de chegada. Nunca foi sobre velocidade. Sempre foi sobre chegar no propósito. E hoje é difícil. Eu falo porque a gente é pregador e esse meio existem muitas pessoas, infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração. Infelizmente, as pessoas acham que esse tipo de situação é competição. Mas a igreja não é Olimpíada. A Bíblia não é uma tocha olímpica. Não tem necessidade de eu competir com você para eu me vangloriar em cima de você. Não tem necessidade de eu querer fazer algo para me mostrar que eu sou melhor do que você. Porque não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o Youngcast.
é sobre quem levantou a minha vida. É sobre quem levantou o André. É sobre quem estruturou o Youngcast. Uau. O problema é que as pessoas não conseguem entender isso, porque nunca foi sobre quem prega, e sim sobre quem é pregado. Nunca foi sobre. Tipo, nunca foi sobre o mensageiro, e sempre sobre a mensagem. E sempre sobre o dono da mensagem. E qual a sua visão, assim, por exemplo, quando a gente fala, Rafael, sobre perdão, né? Qual a importância do perdão? A falta de perdão é você tomar um copo de veneno esperando a pessoa que você precisa perdoar morrer. Uhum. Porque se você não libera o perdão vai te corroendo aos poucos. Eu tenho o costume de dizer que falta de perdão é como se fosse ferrugem entrando em ferro. Você não consegue perceber, mas vai chegar uma hora que essa ferrugem já tomou tanto a conta interior que qualquer coisinha essa coisa vai quebrar. Esse objeto vai se desfazer na sua mão. Então, falta de perdão significa com que eu quero com que a pessoa não flua e ao mesmo Quando tempo ao mesmo tempo eu que estou me travando. Uau. Porque perdoar não é ter amnésia. Essa aqui é a grande revelação. Perdoar não é ter amnésia. Perdoar é lembrar sem ter rancor da pessoa que te machucou. Lembrar sem ter rancor. Cara, isso foi interessante. Isso aqui eu achei poderoso. Perdoar não é você ter amnésia. Perdoar é você. Você lembrar da situação, mas não ter ódio de quem te machucou. Lembrar da situação, mas não ter rancor de quem te feriu. A chave do perdão tá nisso. Porque tem muitas pessoas... mas tem gente que fala, bebeu um copo de amnésia. Tem que... Não, não é. Você até lembra. Você até lembra das coisas. Mas o seu papel de Cristo é lembrar entendendo que um dia eu também fui perdoado. Um dia eu também fui perdoado por Cristo. Então, o meu papel de perdão é fazer aquilo que Cristo um dia fez comigo. Perdoar. 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 Independente do que foi feito, independente da ferida que a pessoa te causou, o maior propósito do reino, inclusive, é você, de fato, perdoar.